Olá, meu nome é Alberto Ruth, sou advogado criminalista, especialista em ciências penais e mestrando em ciências criminais pela PUC aqui do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de primeiramente agradecer o convite do Felipe Giacomoli e Henrique Saibro pela oportunidade de participar deste curso sobre o pacote anticrime. E já adianto que vou trabalhar aqui com vocês hoje, nessa modalidade um pouco diferente de aula, sobre as alterações no Instituto da Excludente de Ilicitude. Nós tivemos algumas alterações com o pacote anticrime e vamos trabalhar posteriormente, vou fazer uma recapitulação aqui sobre os requisitos desses institutos, né? Mais especificamente sobre a legítima defesa, que foi o instituto que teve de fato alteração, e vou pontuar algumas situações referente a essa reforma, algumas situações políticas que envolveram essa reforma, né, nesse Instituto da Excludente de Ilicitude. Mas, para nós fazermos uma breve introdução aqui, o Instituto da Legítima Defesa, especificamente, desde 1984, ele não sofria nenhuma alteração. Nós tivemos uma alteração em 1984, pela reforma geral do Código Penal. Essa reforma ela foi liderada pelo ministro Assis Toledo, né? E o ministro Assis Toledo ele insistiu em uma alteração. E essa alteração era a inclusão do conceito ilicitude, não mais um conceito de antijuridicidade, que até então era utilizado pelo Código em 1940. E a partir dessa alteração, alguns autores tratam como se fossem sinônimos, né? Mas na verdade Assis Toledo ele defende que existe uma diferença significativa, principalmente em termos linguísticos, que o conceito de antijuridicidade traz, que o conceito de ilicitude acaba sendo, na visão do ministro Assis Toledo, acaba sendo um conceito mais adequado para esse Instituto das Excludentes de Ilicitude. Como eu referi, é um instituto que não vinha sendo modificado desde 1984, é um instituto sedimentado no Código Penal, sedimentado na dogmática penal, né? Um instituto muito antigo, talvez o mais antigo referente a excludente de ilicitude. E esse Instituto da Legítima Defesa, ele vinha sendo tratado principalmente pelo presidente Jair Bolsonaro como uma das suas maiores campanhas, né? Ele se utilizou muito dessa possibilidade de alterar, de aumentar o aspecto, né, de aumentar a incidência da legítima defesa durante a campanha presidencial de 2018. Então, a partir dessa campanha que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos o primeiro pacote, né, o pacote anticrime, que foi apresentado pelo ministro Sérgio Moro, onde haviam algumas alterações não só na legítima defesa, mas também no artigo 23 do Código Penal, que tratava dos excessos, né? O excesso culposo e o excesso doloso. Especificamente sobre essa questão, lá no pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, haveria a inclusão do parágrafo 2º, né, que refere: o juiz poderá reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. De antemão, eu já quero deixar muito claro que essa alteração ela não foi aprovada, né? Não teve uma modificação no artigo 23 do Código Penal. Estou trabalhando isso aqui com vocês a título de informação, justamente para nós entendermos qual era o conceito político que envolve essa alteração legislativa da legítima defesa. Ocorreram muitas críticas, né, sobre essa inclusão do parágrafo 2º, especificamente porque acaba trazendo para dentro da ilicitude conceitos de culpabilidade, né? Especialmente excusável medo, surpresa ou violenta emoção. São conceitos de culpabilidade que ingressariam na ilicitude e de fato poderia ocorrer
uma confusão dogmática dentro do Instituto de Legítima Defesa. Mas essa alteração ela não passou, né? Não teve uma alteração nesse instituto. E o que de fato ocorreu foi uma alteração no artigo 25, que é a legítima defesa de fato, né? O conceito do artigo, né, do tipo da legítima defesa, ele não foi alterado. É um conceito consolidado, um conceito que, quando foi elaborado, ele teve muitos juristas se debruçaram sobre essa reforma penal de 1984 e elaboraram um conceito que se aplica para qualquer situação em que o indivíduo, seja ele particular, né, seja ele um policial militar, ou um policial civil, um profissional, né, um sujeito que trabalha na atividade de segurança pública, ele se aplica a qualquer situação em que o sujeito esteja em legítima defesa, né? Então, para nós entendermos, eu vou ler o artigo 25 e depois vou trabalhar a alteração. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então nós temos algumas situações aqui que a legítima defesa, alguns requisitos objetivos que precisam estar muito claros para nós termos então essa incidência do instituto da excludente de ilicitude através da legítima defesa. Então nós precisamos ter primeiro uma agressão, e ela precisa ser uma agressão atual ou iminente e uma agressão injusta. Essa agressão ela vai se dar através de uma ação ou uma omissão, né? Então há uma necessidade de ter uma ação ou uma omissão. E essa omissão, quem defende que pode ser utilizada da legítima defesa em caso de omissão é o professor Miguel Reale Júnior, em que no livro dele, na doutrina dele, ele trata de uma situação em que, através de uma omissão, é possível sim o sujeito repelir essa agressão, né, advinda da omissão. Então, além da agressão ser injusta, atual ou iminente, né, a direito seu ou de outrem, eu preciso utilizar dos meios necessários, moderadamente dos meios necessários para repelir essa agressão. Então são institutos, aliás, são parâmetros aqui, são conceitos objetivos, né? São requisitos objetivos para que a legítima defesa ela esteja presente. E o segundo requisito de ordem subjetiva é o ânimos de se defender, ou seja, é a intenção de me defender dessa agressão, não a intenção de agredir. Quando eu vou repelir essa agressão atual ou iminente, essa injusta agressão, utilizando dos meios necessários, eu preciso ter o ânimos de me defender, não posso ter o ânimos de agredir, porque senão, obviamente, não vai incidir o Instituto da Legítima Defesa. Esse é o conceito do artigo 25. Agora nós temos, a partir da Lei 13.964 de 2019, nós temos a inclusão do parágrafo único. E o que o parágrafo único trouxe? O parágrafo único do artigo 25 do Código Penal, agora ele diz o seguinte: observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também, em legítima defesa, o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Bom, na minha concepção, aqui nós temos a técnica legislativa. Primeiro porque ele refere observados os requisitos previstos no caput, né? E na minha concepção aqui, se os requisitos do caput estão observados, é porque o sujeito já está em legítima defesa. Então não precisaria ter a sequência do parágrafo único, né? Aqui, na verdade, é um reforço que se tem, mas que não deixa de ser uma técnica legislativa, uma ausência de técnica legislativa aqui para
para a produção desse parágrafo único, que acaba reforçando aquelas situações em que o agente atira no sujeito que está fazendo um refém durante a prática criminosa, né? Nas grandes cidades, um exemplo clássico é o sujeito que faz vários reféns durante um assalto a ônibus, em que um atirador de elite, um profissional, atira de muito longe, né? E acaba matando esse assaltante, matando esse sujeito que está cometendo essa prática criminosa, para justamente defender a vida que está em risco daqueles passageiros, daqueles reféns. Então aqui o que ocorreu, na verdade, é um reforço especificamente sobre essas situações, para tentar dar uma segurança maior, mas que, no meu ponto de vista, ela acaba tendo um cunho muito mais político pelo momento em que nós acabamos vivenciando com as eleições presidenciais de 2018, do que propriamente uma necessidade de ter esse acréscimo através do parágrafo único. Então essa foi a única alteração que nós tivemos aqui no Instituto da Legítima Defesa através do pacote anticrime. Ela incluiu esse parágrafo único, considerando também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão. Então ela é voltada exclusivamente ao agente de segurança pública, né? Não se aplicaria ao particular o parágrafo único. O particular ingressaria sim no artigo 25, né? Porque o artigo 25 ele acaba contemplando todas as situações possíveis de legítima defesa. Qualquer pessoa que está diante de uma agressão, diante de um ataque, e que esse ataque é eminente ou atual, a pessoa pode sim, utilizando os meios necessários, repelir aquela injusta agressão. Então o artigo 25 ele acaba abarcando todas as situações, e o parágrafo único vem como um reforço, né, quando há uma ação de legítima defesa pelo agente de segurança pública, em que há uma vítima mantida refém durante a prática criminosa. Então, basicamente, pessoal, essa é a única alteração que o pacote anticrime trouxe na legítima defesa. Nós não tivemos uma alteração significativa no Instituto, mas não podemos deixar de acompanhar também, porque há alguns projetos de lei tentando ampliar o aspecto da legítima defesa, né? Tem 4 projetos de lei buscando essa alteração, buscando aumentar a incidência da legítima defesa em algumas situações um pouco mais abrangentes, não tão específicas como esse artigo 25 do Código Penal traz, e provavelmente nós teremos desdobramentos. Mas do pacote anticrime que eu iria trabalhar com vocês hoje aqui é especificamente esse parágrafo único que o artigo 25 trouxe, né? Uma alteração específica, pontual, ao meu sentir desnecessária, mas que não teve uma grande mudança. Nós não tivemos uma mudança no texto legislativo lá de 1984, que, ao meu sentir também, ele acaba abarcando todas as situações. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite e até a próxima.